Oi, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast A Vida Sem Filtros. Hoje a gente está aqui com um casal muito querido, com muito amor, que tem uma história linda, com uma família linda. Então eu dou assim os meus mais sinceros boas-vindas para vocês. Espero que seja uma conversa muito agradável. Então, boa noite, Jana. Boa noite, Dona Zilma. Boa noite, seu Ruth. Boa noite, Carol. Como a Carol falou, é uma honra imensa receber esse casal maravilhoso que nos recebeu tão bem na residência de vocês e que tem uma história fantástica de vida, quanto aprendizado, né? Com certeza. Seja bem-vindo, então, Dona Zilma, seu Rude. E hoje, A Vida Sem Filtros é com vocês. Nós que agradecemos pelo convite, né? E na medida do possível, estamos aqui para responder o que vocês querem. Com certeza. Então, para começar, quem é a Dona Zilma e quem é o seu Rude? Quem é? Quem é? Eu sou Francisco Rodolfo, é conhecido como Rude. Né? Então, nós estamos casados há 59 anos, né? E a vida a dois não é fácil. Né? Tem que ter muita compreensão da parte de um, né? O amor é o principalmente né? E estamos levando a vida. Um joga para cá, outro joga para lá. É honestidade, né? Tivemos 4 filhos. Infelizmente, perdemos um menino. Eram 3 meninas e um menino. Perdemos o menino com 51 anos, né? E estamos continuando a vida aí, né? Seguindo a vida. Que legal. E a Dona Zilma? Quem é a Dona Zilma? Pois é, eu era curitibana, né? Daquelas curitibanas que gostava de aventuras, né? Toda a vida fui muito aventureira, né? E tinha uma tia que morava aqui na Lapa, então eu gostava de vir na casa dela, porque era diferente a vida lá de Curitiba, do centro da cidade, né? E eu perdi a minha mãe com 6 anos de idade. Caramba. Fiquei eu e mais 2 irmãos pequenos e fomos criadas assim um pouco em cada casa, com muito amor, muito carinho, mas tivemos uma vida assim muito difícil. Meu pai casou de novo, mas a gente não teve boas relações, mas eu sempre digo, mãe, ele teve uma boa companheira, tudo, mas Mãe é mãe, né? mãe já Mãe é foi, uma só. mãe é mais difícil, né? Sim. E quando eu vim aqui para essa casa da tia, eu gostava, porque, imagine lá em Curitiba, né, no centro, a gente nunca andei de bicicleta, porque nunca me deram de bicicleta, só andava a pé, né? E uma agitação lá, Uma agitação. Estudei à noite, eu fiz magistério à noite, com 15 anos, andava naquela cidade Meu lá. Deus. Maluca. Eu toda a vida fui assim. Bem maluquete, né? E daí, quando eu vinha nessa tia aí, eu pegava cavalo e saía ali, loqueando, né? Até a gente não sabia, veja, eu quero até falar uma coisa para vocês, que tinha essa parte de cio, porque a gente não tinha convivência com animais. Uhum. E não sei por que um primo meu saía a cavalo lá, era de charrete, Ruth? Ah, mas estava a cavalo. Estava a cavalo. E ele se enfiou no meio de uma como diz o carroça cavalo, ali na frente do... Como diz o cavalo inteiro, né? Na frente do dinâmico. E eu gritava, pelo amor de Deus, me tirem daqui. Achou uma carroça lá com uma égua no cio e Meu deixou ela no meio de tudo. Sabe, entrou assim, né? Eu disse, por favor, eu não sei como eu saio daqui. O que eu faço? O que eu faço? Aquilo marcou bastante, né? Imagina. E foi aí que ele me conheceu, porque ele trabalhava na fábrica de palhinhas. Uhum. E junto com o meu primo, né? E daí, conte agora, Ruth, um pouco. Foi amor à primeira vista? Aquele dia foi longo, né? Depois que apareceu, né? É. Como eu contei, a primeira vista faz 15 anos antes disso, né? 15 anos antes eu conhecia a vista. Ela tinha 3 anos e meio. E depois ela sumiu e ficou 15 anos. Com 15 anos, eu trabalhava na palhinha ali, o primo dela
era meu cupido. Não, eu tinha 18 anos daí. Agora, depois de 15 anos, eu vou contar para frente. Daí né, já tinha os 18 anos, né? E eu na palhinha olhei lá, na rua ali, era limpo, um campo ainda. Eu vi aquela, eu já falei, né? Havia aquele pedaço de mulher indo lá na rua, né? Daí foi a segunda vista. A segunda vista. Falei pro primo dela, ela disse, fique quieto, é minha prima. Eu digo, eu que tenho com isso? Eu disse para ele, eu quero conversar com ela, você arruma uma conversinha com ela. Tudo bem, arruma. Antes do almoço, ele foi almoçar e voltou com a resposta, né? Tudo bem, Rudy. Hoje elas vão tudo no cinema. E aquele tempo o cinema era o encontro dos namorados, né? Primeiro apagava a luz do cinema, daí os namorados iam chegando. Daí que eu, né? Tudo bem, quando entrou o cinema, fiquei num canto, até comprei um pacotinho de bala, né? Essa, como é que é, né? Pelo menos uma bala para agradar, né? Daí encostei, entrou e sentou aquela moçarada. Era, acho que quase 10 meninas, eram as primas dela, tudo lá. Sentaram num banco só e eu vim lá, a dona Zilma deixou um banco vago, né? Já estava tudo esquematizado. E eu né, digo, dona será que é? Eu falei, o primo estava junto, ele era, vai lá contar que eu estou esperando. Sabe, conta, né, contar. Daí ele voltou e disse, Rudy, ela aceitou. Mas só que ela disse que se eu sonjar a calça que veste, você venha. E eu fui. Sentei com ela, dei uma bolinha e dali. Né? Ela morava em Curitiba, ia embora. Aí começou o amor. Acertamos o endereço, uma cartinha vai, uma cartinha veio. Eu morava lá na Lapinha, né? E coisa. Aquele tempo era de cartas ainda. Eram as cartinhas. Ficavam né? na expectativa daí para receber uma cartinha. Esse dia, não faz tempo, não sei quem é que pegou, escondeu, viram lá, não sei se as minhas cartinhas que estavam montadas, as dela. Tem né? guardado ainda? As filhas se consumiram com as cartinhas. Não achei mais. Mas uma coisa muito legal é a história, a primeira vez que vocês se viram, que você contou pra gente também, né? Conta pra gente de novo, qual foi o primeiro dia que vocês se viram? Vou contar. Eu tinha morava lá em cima, na Marechal Floriano. E no lado, na frente, tinha a minha tia solteirona. E a outra tia aqui embaixo, perto do biodiesel, embaixo, tinha um moinho de cereais. E a minha tia disse, Rudy, eu estou vendendo um moinho hoje. Ou você ia de trem, ou você ia a pé. Porque a estrada ia lá perto das Jonas Dorf para daí descer, fazer uma volta. Ou você ia a pé, e a gente ia a pé caminhando nos trilhos, contando as tormentas. Né? Isso chegou. Daí chega a tia, vamos, hoje vai lá. Digo, vou. Ela disse, só que hoje nós não vamos pela Marechal. Ela disse, hoje nós vamos pela Rua das Tropas. E a Manuel Pedro era conhecida como Rua das Tropas. Né? Quando eu chego na esquina da Rua das Tropas, que eu olho lá uma menina bonitinha, vestidinho bonito, arredondadinha, sozinha, ninguém na rua, na avenida inteira ninguém, só aquela menininha. Imagina. E ela, como dizer, ela sou metida mesmo, né? Eu ofereci a mão para ela. Eu disse para minha tia, eu vi essa menina lá perto do Guirino, perto da rodoviária lá. Mas eu vou oferecer a mão. Ela pegou na minha mão e descemos na avenida, eu com ela, né? Quando chega lá em cima no fórum, eu olhei para lá, gente correndo lá embaixo, procurando, vai. Daí, fomos chegando, daí a pouco eu escutei alguém dizer, não, foi lá um menininho, vem trazendo ela. E cheguei lá, entreguei para a mãe dela, ela me pegou no colo assim, me abraçou e me beijou. E, muito obrigado, menina, nos trazer, porque ela daquele tempo era malandra mesmo. Tinha fugido. Tinha fugido. A gente era inquilino depois quando ela fez acho que do Guirino, né? 70 anos.
Ela fez 70 anos, foi lá nos tropeiros. E chegou uma hora que disse, Rude, agora você tem que falar alguma coisa, né? Contei essa história, né? Depois os primos disseram, olha, uma coisa que eu sabia, que ela tinha fugido, eu sabia. Mas que foi você que achou? Era casa assim na frente pra rua, né? Uma casa da frente pra rua. Sim, Era 15 assim, anos pai? para esperar, né? Aí, E a coincidência da vida, né? não, mas como é que pode, né? Aí ia para uma rua, hoje eu vou por lá. Por que que levou eu lá, né? É o destino. Então, e Já 15 anos depois se encontrarem de novo e ficarem juntos ainda. Ficarem, né? Mas E ela era bonitona como é até agora. Isso que eu ia falar, ela é bonitona ainda. Eu, nem que esteja. agora tem que ter muito assim, vamos dizer, paciência de ambas as partes, porque todos nós somos diferentes, né? Com certeza. Tolerância, que nós somos diferentes, né? E 59 anos de casado é muita história. E você que muita está superação pretendendo casar, junto. casamento não é um mar de rosas, né? Tem assim como tem os momentos felizes, tem os tropeços. Mas daí, tendo esse entendimento, essa paciência, essa tolerância de ambas as partes. Tem que ter o amadurecimento, né? Que todos nós somos falhos, né? Com certeza. Mas, então, Dois bicudos não se bicam, né? Daí, graças a Deus, nunca teve problema de bebida, né? Assim, de adultério, né? Então, graças a Deus, as outras coisas Muito a gente... companheirismo entre os dois. Isso ninguém na rua, ninguém vê a dona Zilma saindo na rua porque não deixa. E a guarda-costas. A vida inteira. Se eu demoro um pouco, tá... E o motorista, né? Agora até os filhos não querem que ele dirija mais, mas hoje ele já foi na fisioterapia, depois foi comigo entregar o vestido, né? Eu disse, vamos, você tá bem, vamos, vai devagarinho, vamos. Tem outra história aqui de agora, não sei se conta. Eu falei para minha neta que eu acho que não vou assistir o teu casamento, que eu estava muito doente, eu tive uma doença, entrevou tudo, fiquei tudo entrevado, junta em chão, todas as juntas do corpo. E eu disse, eu acho que eu não aguento até teu casamento. Ela disse, não, você aguenta. Não há de ver que eu estava em Curitiba, fiquei ruim, fui lá para um exame e fiquei ruim e fui para o UTI. Meu Deus. Diante do casamento. Na quinta-feira foi a formatura do neto. Passei a noite Aí eu disse, inteira eu vou. Ele disse, soro, eu não coisa vou. toda, Mas eu disse, eu vou. Imagina o meu neto. Quando amanheceu o E dia, sabe o que ele ganhou? saí dali e levei Aquela- para casa da neta, deixa eu contar daí. Áurea, melhor pra aluna neta, do curso de lá todos na os casa cursos da de neta, engenharia. Me puseram na cama, eu dormi. Do Cefete, né? Saí da UTI lá e fui dormir. E ela estava em Curitiba também com a filha. Dormiram ali, quando eu me acordei, a netinha disse, vô, você quer ir mesmo no casamento da Silvia? Eu disse, eu quero. Ela disse, então levante. Quando eu vi no relógio, eram 10 horas quase. E o casamento era às 11. Meu Deus. O meu neto, o marido dela, disse, não, isso nós vamos, não pode deixar. Peguei, me arrumei um pouco lá e E foi. vim embora. Fiquei bem na hora Olha no só. casamento, na hora que estava terminando. Cheguei só para tirar fotografia com ela, né? E daí, Porque está tendo no esses outro problemas dia, na no sábado, estrada, né? teve Tudo. comemoração lá, lá fora, eu fui lá. Passei praticamente a noite que nós chegamos em casa, era 1h da madrugada. Olha aí. E Olha. 1h para velho é outro dia. Já. E conseguiu aproveitar. Daí ainda dancei umas... Ixi, eu fiz uma bagunça no baile lá, que barbaridade. E estou aqui, né? E ontem Que também exemplo de festou. vida, né? Não, e ontem também festou, porque daí ontem era Aí tinha
O repique. O repique, né? O Eu repique, disse, é né? só... 3 dias de festa, né? Esse é o segredo, né? É. E ainda tinha uma coisa que eu... Depois do jantar, ainda a mãe do noivo lá mandou fazer, aqueles que são poloneses, né? Um monte de torta, sonho, coxinha, pastel. Eu digo, quem é que vai, depois dessa comida arada, meu Deus, comer de Fez uma noite? mesa Mas é a monstra costume de polonês, né? É o café da meia-noite? Da meia-noite, né? Aquele café, né? Pois a gente Com olhou fome, ali, ninguém ficou. eu disse, mas... Você deve conhecer o café da meia-noite, Sim. né? Não, eu digo, e tem bolo, tem docinho, e ainda aquela mesona lá de salgadinho e doce de novo, né? A Rosinha lá, aquela que traz da cidade, né? Que fez, eu digo, meu Deus do céu. Muito bom. E como que foi daí, seu Rude e Dona Zilma, depois que vocês se reencontraram, depois de 15 anos, né? Casaram, tiveram filhos, como que foi a história de vocês? Pois é, para mim foi uma coisa assim bem diferente, porque daí, nessa época eu já trabalhava em Curitiba. Eu trabalhava no Barigui do Seminário. Eu ia a pé até a Praça Zacarias e depois pegava o ônibus para ir trabalhar lá na escola, né? Era o Barigui do Seminário. Mas não era uma classe, só uma classe, né? E quando eu casei, a gente foi dar multisseriada aí na colônia municipal, né? Várias séries numa só. Mas daí de fazer a merenda e levar para as crianças. Tudo uma coisa diferente, né? Sim. Lá no Lar da Piano não tinha luz, nem telefone. Então foi assim um histórico de vida bem diferente. Com certeza. Você imaginava que você se tornava piana? Mas daí, veja bem, só que daí a dona Margarida queria o Rude assim para qualquer serviço. E ela ia muito para Joinville e para Curitiba. Ficava 3 dias lá. E ficava eu e Deus lá no Lar da Piano, que não era só a casa, era só uma fazenda, né? Imagine vendo a Rural passar e eu sozinha, sem telefone, sem luz. Pense bem. Meu Deus. É isso que eu falei. O verdadeiro amor é isso, né? Isso eu digo para ela. E daí também ela queria que eu fizesse comida para os funcionários dela lá, que iam colher, faziam trabalhar lá. E ela tinha uma empregada, só era ela e a empregada. E eu casei, levei aquelas coisas de penhoar, tudo foi pro lixo. Porque 7 horas da manhã, a dona Margarida fazia Oração. eu estar junto lá na oração. Ela era... Ninguém ia trabalhar sem levar uma oração, né? E eu tinha que estar junto. Daí eu pensei, mas meu Deus, eu não sou funcionária dela, né? Para ir trabalhar, eu tenho que levar o panelão de comida, o que era a merenda, né? Que eu fazia em casa. Não tinha nem fogão a gás, nada. A única coisa que tinha era aquela serpentina, que era meia da casa dela, né? Depois que a gente... Para o banho tinha água quente, né? Daí eu disse, não dá para a gente ficar aqui. Naquele tempo estavam fazendo a rodovia essa atual, da Lapa, né? Tinha que ir lá por Campo Tenente. Nossa. Meu Deus. E eu fazendo Fazendo asfalto. E eu disse, vamos para Lapa, porque esse emprego que você tem aqui uma historinha vai em qualquer canto, né? Senão não falo mais. Vocês cortam, né? O negócio é o seguinte, como eu disse, né? Trabalhava lá na Lapinha, morava na Lapa. Arrumei uma casa na Lapa para nós casar. Mas eu tinha que ir lá de bicicleta. De manhã e voltar, eu achei muito pesado, né? Com certeza. Daí eu falei com a dona Margarida,
eu digo, eu precisava dar um jeito de trazer a Zilma para cá. Eu casar, traz ela aqui e tudo bem. Ela disse, mas não tem escola. Eu digo, sabe uma coisa? Ela disse, vamos lá no Ney Braga. O Ney Braga era governador. Vamos lá no Ney Braga. Fomos lá no Ney Braga, lá na casa dele. Ela falou com ele lá pelo telefone, lá em casa. Fui lá, conversamos. Daí ele disse, mas o negócio é o seguinte, a senhora faz uma casa para a escola? Ela disse, faço. Se eu fizer uma casa, eu mando os móveis, tudo lá para vocês. Montar uma escola para ela, né? E o inspetor aqui era o Florencio Terésio, né? Cheguei para o Florencio, mostrei a cartinha dele. Ele disse, tudo bem. Daí, fiz a casa, tudo lá, mandei fazer lá a casa, tudo. Mais ou menos como ele queria, né? Avisamos lá. Daí, ó, né? Mas daí já ele tinha mandado para o Florencio ordem para levar os móveis, né? Falei com o Florencio, levou para lá. E disse, só que lá não tem vaga para ela. A única vaga que tem é no Campo de Telha. Campo de Telha aqui embaixo, né? Uhum. Daí ele disse, mas eu vou instalar ela ali, mas ela vem ficar morando com vocês aqui. Ela instalada lá. E quando abriu uma vaga no Manuel Pedro, eu levo para o Manuel Pedro. Foi o que aconteceu daí. Saímos de lá, quando abriu uma vaga no Manuel Pedro, ele colocou ela aí e ficou aposentando lá. Aposentou-se lá. Então é umas coisas que passa na vida da gente, né? Sofrimento. Eu trabalhei de caminhoneiro, de tratorista, de tudo. Eu não sei o que eu não sei fazer. Na roça. Faço de tudo que é coisa. O que vier, né? Trabalhei na roça, cortei lenha. Vendia lenha. E volta e meia deixava ela, porque o caminhoneiro já viu, né? Fui lá para Foz do Iguaçu, levar uma viagem e depois chegamos lá, estavam fazendo a estrada e chuva não podia voltar. Meu Deus. Fiquei, eu acho que quase 15 dias lá, né? E ela sozinha em casa com a menina lá, né? Quando eu cheguei em casa, desci do caminhão, a menina veio ali, eu dei um pacotinho de maçã para ela, com pé na roça. Ela correu para dentro e disse, a mãe disse, o homem deu, né? Eu estava barbudo por 15 dias, aquela terra vermelha lá da Foz do Iguaçu, puxa, eu não era eu. Meu pai. Ela disse, não é meu pai. Então, Imagina. é muita coisa. E como que foi a criação dos 4 filhos? Ótimos, porque você teve 4 filhos, mas toda a vida eles eram do 10, né? Toda a vida. Filho de professora, hein? Não, era aquela que, quando eu voltava da aula, dava uma olhada, façam de novo. Não tá bom, né? Olha só. Não tá bom, mas eles toda a vida... Mas não, acho que não era assim, porque chegou uma época... Só uma coisa, quer dizer, ela na escola não tinha filho lá. Os filhos não chamavam mãe nem nada. Era professora e pronto. Mas tá certo, né? Cachê. Tem que saber separar, Pouco né? cachê que era a mãe dela. Não, mas aí, graças a Deus, não, eles foram ótimos, né? Quanto à saúde e tudo. E daí, a minha família me deu muita ajuda, né? Porque daí, primeiro uma tia minha, que era, até ela morava sozinha, ela era separada, disse, a Cláudia, nesse tempo, já era funcionária da prefeitura e já era formada. Ela disse, a Cláudia quer estudar até, eles puseram mulher tem que fazer psicologia, professora. Não, mas ela, eu quero ser professora e artes, eu quero fazer faculdade de artes. E nesse tempo, a Valéria também, a segunda, também terminou o magistério, né? Daí, não, eu quero ser professora igual a minha mãe. Olha só.
Mas daí fez artes também, né? E foi morar com essa tia. Só que aconteceu que daí, que eu tenho agora só um irmão, né? Esse irmão disse assim, olha, eu tenho um apartamento lá no Bacaxiri, ele morava no fundo, que os inquilinos só estão incomodando e destruindo. E eu, para tirar eles de lá, como você é minha parente, você põe, daí nesse tempo, o filho foi fazer o técnico, que saiu aqui do Colégio General Carneiro, foi fazer o técnico lá no Cefet também, né? Você põe os 3 ali e me paga só o condomínio. Nossa, pense bem. Que proposta boa, né? Que proposta boa, né? Então, daí, elas fizeram faculdade e ele também já passou para fazer engenharia elétrica, né? Daí, ele tem uma filha só que daí ele disse, agora nós vamos inverter. O Ricardo, a Cláudia já era, ela fez concurso do Estado, já passou. Então, ela volta para Lapa, a Valéria vai casar também. E o Ricardo vai trocar com a filha. Porque ele tinha uma filha só, um apartamento de 2 quartos, ele vai ficar no quarto da filha. E ela vai morar no apartamento. Morou lá com esse meu irmão, né? Até fazer a faculdade. Não, foi. E daí as meninas vieram, né? Teve um tempo até que eles se acidentaram, ele ia e voltava todo dia, né? Mas tudo deu certo, né? E daí foi um dia que ele terminou, estava terminando a faculdade, eu liguei para o meu irmão e disse, por favor, eu estou cansada de mandar currículo para fazer o estágio e não consigo, né? Ele disse, eu não sei, mas ele é meio quieto, esse meu irmão, mas eu vou ver se falo com alguém, ver se resolvo. Daqui a pouco ele me liga novamente e diz assim, olha, eu só consegui um estágio sem remuneração. Digo, tá ótimo. O importante é que faça. Porque ele já estava terminando a engenharia e não tinha o estágio. Daí eu disse, não, vamos esquecer de remuneração e... Já tá bom. A única coisa que ele ganhava era um lanche. No banco. Ele foi fazer o estágio no banco. Olha só. Nem sei se era Bamirinos ou comercial. Era Bamirinos. Comercial. No dia que ele apresentou as horas que ele tinha que fazer, fechou. Ele ganhou o diploma. E daí, quando foi em janeiro, houve o concurso, ele pôde fazer o concurso. Você veja como é que tem as coisas que acontecem, né? Fez o curso e já passou também. Só que ele foi lá para... Francisco Beltrão. Francisco Beltrão. A gente nunca tinha ido para lá, para aqueles becos lá. Fui levá-lo para lá, né? Já conheceu daí a cidade também. E eu lembro que daí eu deixei ele, assim, ia deixar ele no hotel. Eu digo, não conhecemos ninguém aqui, não temos parente, não temos ninguém aqui. Daí ele vai ver o que vai fazer da vida dele, né? O rapaz, nunca esqueço, veja bem como é que essas pessoas... O rapaz que fica ali vendo... O porteiro ali disse assim, a senhora vai deixar ele aqui? Porque nós ficamos um dia no hotel ali, porque é louco de longe para ir e voltar, né? Eu disse, depois ele vai resolver, né? O que vai fazer da vida? Ele disse, eu conheço uma senhora que mora lá em frente do hospital. E ela aluga quarto para jovens. Olha só. E me deu o endereço. Que bênção de mulher foi essa. E esse porteiro, assim, de me falar assim, sabe? Sim. E essa mulher dizia, meu Deus, esse menino... eu vou dar um quarto sozinho para ele. Esse menino joga baralho comigo, conserta tudo que está aqui na minha... Ela morava sozinha. Tudo que tem na casa que tem para arrumar, ele arruma, porque não podia vir para lá para toda semana, né? Me faz companhia.
Olha só. Que bênção. Mas daí apareceu uma vaga em Curitiba, né? Daí ele já veio para Já se Curitiba. mudou daí. Ele ficou bravo quando avisaram. Desculpe, chegaram o Copel, tinha regional lá, né? E daí iam desmontar a regional, ou para outro lugar. Daí ele perguntou onde é que vai. Deu uns 3 cidades em volta, até nós estávamos juntos. Ali no sudoeste mesmo, né? Ele foi, veio, olhou, essa não gosta, essa não gosta. Dali a pouco veio, foi lá e disse, o rapaz disse lá, mas tem uma vaga, mas só que é muito longe daqui. Ele disse, é muito longe? Eu disse, é muito longe. Para onde que é? Para Curitiba. Nossa. Mas é mais perto para ele, né? Ele fez uma coisa, mas Curitiba, ele contava, mas Curitiba, mas é longe, né? Mas deixa, então, passe para mim, eu vou para lá. Como diz a coisa, eu digo sempre a mesma coisa, que jogar um sapo na lagoa, né? Então, lá naquele fundão, é muito longe. Coitadinho, ele fez 25 anos de Copel, né? Imagina. E agora que podia desfrutar tudo, ó, o que conquistou, né? E as meninas também conquistaram, né? Com certeza. Porque a Cláudia conseguiu fazer mestrado como professora. A Valéria, por causa que tinha padaria, daí não teve que abdicar de Abrir mão. abrir Mas mão uma de coisa, a gente visitou a casa de vocês e a gente viu aquele mural de fotos, né? E uma coisa que me chama muita atenção é que os 4 filhos se formaram, todos os netos estão se formando também. Agora só falta 3. E é uma coisa que eu acho que vocês fazem questão também, né? Ah. De todos se formarem, né? Mas agora eu estava contando para a Janaíne, como eu disse, eu quero ir lá na formatura do meu neto, que é filho do filho, né? Que é engenheiro elétrico também. Eu não sabia. Quando chamaram ele lá para dar aquela Áurea, como é que é Láurea? O melhor aluno da engenharia do Cefet, de todas as engenharias. Que orgulho. 170. E chamaram pelo nome e entregaram, né? Eu já tenho uma neta que ganhou essa Láurea também. Olha só. Uma das gêmeas, né? Então, todas elas são a família. Esforçados. Pois essa também, ela fez a engenharia civil, ela está lá em Itajaí. E ela também ganhou essa Láurea. Eu até disse, põe num quadrinho. Não pôs, não me obedeceu. E, na verdade, isso vem do incentivo lá de trás de vocês, incentivar os filhos, Pois é. agora incentivar os netos. E essas né? gêmeas era assim, a Valéria, essa segunda, ela tinha 2 filhos e trabalhava o dia inteiro. E, de repente, engravidou. E daí, minha filha não tem o que fazer. Eu já estou aposentada. Eu pego elas de manhã, entrego para você de noite, do meu jeito. Não tinha carrinho, nada, sabe? Fralda de pano, porque era muito caro. E até na médica, ela queria que ela levasse de 2 em 2 meses, a doutora Cristina. Eu digo, e com vó você não... Se ela estiver doente, eu trago. Senão eu tenho que tirar o pai do serviço, não tinha carrinho, não tinha nada. Sim. Ficar lá em exposição com outras doenças, né, tudo. Mas elas eram perfeitas. E dava tudo que eu dava, era uma delícia. Sabe? Comiam. Casa de vó é o melhor lugar do mundo. Eram saudáveis, né? E eu entregava já dado banho. Daí, eu digo, só vai usar fralda descartável quando for no médico e para dormir. Bom, porque 2, né? Eu acho que até o governo tinha que fazer. Quando tem trigêmeos, tinha que dar até uma ajuda, né? Porque é mais trabalho, né? Quando vai para a escola, é tudo duplo, né? Sim, verdade. Imagina 3, 4, Meu imagina o Deus. trabalho. Pois tem a cunhada dela ali que teve 3, né? A Maria Facchini. Imagina. A Maria Facchini teve 3 meninas. E criar tudo de uma vez só, né? Não, você pense bem. Trabalhar de que jeito? É ficar em função, né? Não E tem. quando vai para a escola, tem que comprar 3 pares de calçado, 3 pijamas, 3
3 mochilas, Olha, é pesado, Com né? certeza. Mas elas foram perfeitas. Agora, com 5 anos, eu comecei a ficar doente. Daí já entreguei ela. Eu só queria falar uma coisa, né? Eu agradeço a Deus por nós termos uma família, eu digo, especial. Especial mesmo. Porque as crianças, os filhos foram tudo gente boa, graças a Deus. Os netos estão tudo por lá rodeando e todos eles, né? Então eu agradeço a Deus por isso e por ter uma companheira aí para... E é lindo de ver, né, Carol, o brilho no olho de vocês quando vocês falam da família. E hoje em dia a família é uma coisa assim que não tem, né? Acaba o casal, assim, qualquer briguinha já vai lá, já separa. E como é gratificante a gente poder entrevistar um casal. Mas graças a Deus, sabe que a gente... Porque né? as filhas ajudam tudo, mas o dia a dia somos nós, né? Ela mais trabalhou com eles, porque eu só vivia para fora, né? A mãe em Caxias, que ela executou os filhos lá, né? Na verdade, acho que é o trabalho dos dois, é um trabalho em conjunto, né? Sei, se espelhar no pai, né? Com as atitudes, né? Eu acho que e também aquele convívio, como é agora. Nossa, é tão bom a gente ser independente, né? E foi tão gostoso quando a gente foi visitar vocês, chegar e sentir que aquela casa é uma casa de vó. Não, olha, por exemplo... Mas não deu tempo. Mas a gente volta, né, Carol? Mas olha, por exemplo, quinta-feira, a Valéria disse, porque era 7 convidados só, né? Porque não dá mesmo, ela lá na Ópera da Arama, cada um tem direito a 7. Sim. Tem que ver quem quer. Daí eu disse, eu quero ir. E daí a Valéria disse, eu levo vocês. Veja que é o Justino e a Valéria, eu levo vocês. E daí ele não foi, ficaram lá na casa da neta, que mora em Curitiba, né? E daí eu fui com a filha e o genro, que nós fomos assistir. Daí quando voltamos lá, ele não estava bem. Foi daí que amanheceu no hospital, né? E veja que força, né? Amanheceu no hospital numa noite, na outra noite já foi festar. Até 1 da manhã já Não, mas daí quando ele chegou, ele dormiu. E a neta até perdeu o casamento, porque o marido dela é daqui da Lapa. Perdeu o casamento porque ele queria dormir. E daí eu não queria dormir, eu estava dormindo. Estava dormindo. E ela Agora, não queria acordar. e eu fiquei com dó do genro, que passou a noite lá no hospital. Ela quer contar uma coisa que ela... Não, e o genro passou a noite no hospital com a filha. E eles vieram para o casamento também. Olha só. Vieram, daí o Justino disse, não, eu tomando um banho já tá bom, vou tomar um café e um banho, daí vamos embora. Mas é um apoio da família de estar ali junto também. Isso é tão importante. Não, também, isso que eu digo. né? Não, vamos falar bem, diz que sogra, olha, aquilo é uma coisa que não tem. Olha, deixa eu contar para vocês. Chegou lá no casamento, não sei por quê, deu um apagão. Olha só. Não sei se foi aonde foi, deu um apagão. O Justino, eu acho que o meu cunhado ali tem um gerador, não sei o quê, foi lá e já trouxe o gerador. Olha só. Porque senão tinha que vir de contenda. O gerador já pensou de contenda para Lapa, né? Quanto tempo, né? E daí tinha velas, 2 velas em cada mesa, quer dizer, mas também aquilo não era o suficiente, né? Eu disse, não sei se aqui na cidade apagou a luz. Eu acho que não. Eu não estava pra cá. Pois eu não sei o que aconteceu. Mas veja bem, ele... Ah, não, meu cunhado, o Adão Mazur, né? Ele tem gerador, eu vou lá conversar com ele. E é um ajudando o outro. Eu digo, Isso é muito legal, é um companheirismo muito bom. não, muito importante. tem o outro que quando vai para Curitiba é só ele que vai, dirige, né? Então, é uma bênção, né? Mas esse de apagão é bom, porque já é a segunda vez casou o neto, o filho do Justino, aí no Passa 2. Aquele salão de festas. Quando de repente, que foi a luz. Olha só. E nós temos um genro que lida com eletricidade.
Luz solar. Ele tinha sempre carrega no carro dele um Eu estava aparelho. preparada. Um aparelho, chegou lá e o aparelho acendeu tudo. Até que veio a luz, né? Até que veio a luz, né? Mas Não sei o que está acontecendo na Lapa. Esse é eletricista e tudo, mas é... Mas só que daí agora, essa Camila disse, não, eu vou providenciar um gerador aqui. Porque do nada, né? É imprevisível, É né? bem isso mesmo. E foi uma maravilha, porque chovendo na saída do casamento. Imagina. E daí aquela temperatura agradável, não tinha vento, sabe? Tudo gostoso. A luz foi o de menos, né? Isso dá um jeitinho. Então, Dá um jeitinho. então achei um tanto isso, nossa história é um tanto disso, né? Mas é muito legal. A senhora contou para nós também o parto da última filha, que naquele tempo só tinha parteira, né? E a dona Corá, que fazia o parto, ainda ficava cuidando da... Aqui ali na Lavrinha, né? Isso. Então tem Essa foi uma na coisa. Primeira, né? Na primeira. Na primeira? Ela cuidava, mas daí, quando foi meia-noite, eu estava dormindo, arrebenta a bolsa dela. Eu peguei a rural, eu trabalhava com a rural, peguei e você ganhou na maternidade. Mas levou um dia inteiro para ganhar a criança, né? E é coisa errada, né? Podia Isso é ter correndo. sequelas, né? Mas a Corá cuidava a via dela, né? Coisa antes, né? Não, foi uma pessoa, assim, que eu conheci primeiro, né? Mas deixou boas lembranças, a Corá, né? Mas o que eu queria contar? Agora, eu queria contar. Daí do tempo, foi do parto da última filha. Esse foi da última. Que o doutor Francisco morreu o pai, ele ficou tempo fora da Lapa. E ele que fazia o pré-natal, né? Daí esse doutor Guimarães, eu nem me lembro o nome dele, ele era do posto. Estava no dia de ganhar a criança. Daí ele só disse... Deixa eu contar direitinho. O doutor Eugênio disse para ela, minha filha, você tem jeito de ir para Curitiba? Tem coisa. E ela tinha um primo em Curitiba, que era médico, né? Ele disse, você vá, porque se der um problema aqui, eu não tenho condição de te atender. Bom, o médico disse. Então, peguei o carrinho e ia com ela para Curitiba. Falou com o primo dela, ela disse, está na hora, mas eu não posso atender parente, né? Ele disse, a ética médica não dá. Primeiro, só em último caso eu posso atender. Daí arrumou ele de lá na Senhora de Fátima. Um amigo, né? Aí fomos lá correndinho, ela entrou aqui, a mulherada lá, tudo esperando o doutor, né, coisa, né? Pronto, entrou para lá, daí a pouco veio uma mulher, uma enfermeira disse para mim, nasceu uma menina, coisa, e o senhor não perde ela, porque ela tem uma mancha bem pertinho assim na perna, ela tinha uma mancha assim. Olha. Essa né? Você tem que procurar que acha uma com a. Eu fui para lá das mulheres, mas, mano, aquela mulher que estava aqui já ganhou criança, né? Eu digo, E depois ela foi para lá, ficou na casa da tia, mas. Não, é que deu flebite e depois a trombose. Ela teve flebite e depois deu um negócio que o pescoço cresceu. Um papo. Um papo, que é um caso assim. Eu ligava médico, para a tia e disse, a tia disse, ela tá boazinha, ela disse. Mas o jeito de boazinha dela, eu não gostei. Convenceu. Eu vim lá para ver, mas eu me assustei. Um papo assim, umas coisas de louco. Imagina. Como é que diz a doença? Ele contou lá. Eu sei que daí ficou tratando. 15 dias ficou na casa... 25 dias. 25 dias na casa da tia dela, em Curitiba. Ela tinha 3 dias, que tinha 3 tias lá. Ficou 25 dias lá. E o primo dela arrumou uma comissão de médico para ir... Ele era médico do IP, né? Eu lá atender ela, né? Eu também tinha direito a IP, né? Uhum. Daí é mais fácil quando eu tenho uma pessoa dentro da... né? Com certeza. Daí disse que uma criança não pode deixar... Tem que ficar junto com a mãe, né? E não pode ficar em qualquer hospital, né? Ainda bem que tinha recurso, né? E agora 59 anos juntos, vão quase fazendo 60 já. Nós queremos
Bodas de diamante, né? Queríamos. E como que tá a expectativa por vocês sentando juntos agora? Pois é, a expectativa tá boa. Ela não gente. faz nada. Quando que comemora os 60? Em janeiro, Em janeiro? 23 Ela de janeiro. não faz nada. As filhas, dos 70 anos, né? As filhas fizeram tudo, mas tudo. As 2, 3 filhas são meio pior do que a mãe. Que coisa boa, né? Fizeram tudo. E daí ela disse, Rose, mas o que estão preparando? Eu digo, nada. Foi surpresa? Eu digo, brincadeira aí. Não, era um almoço de família, assim, só com os filhos. Né? Chegou na hora, né? Ela, e vinham arrumaram, ela, vamos pôr um vestido. Não, bonito, a assim. Nora. Ah, Deixa ele fazer uma maquiagem. fez maquiagem. Tá bom. E daí eu fui levar ela. Quando chegou lá no tropeiro, que ela viu aquele monte de carro. Ela disse, não, vocês estão preparando para mim. Eu digo, não, estamos preparando. A festa. Eu Aí achava que era... eu fui entrar, quando chegou na porta, ela não queria entrar. Eu tinha que pegar para o colarinho e levar ela para dentro. Como que a festa é tua? Ela disse, o que vocês estão fazendo? Quando ela chegou lá, todas as filhas convidaram todos os parentes, os primos Olha dela de só. Curitiba. É porque a gente fica afastada, né? É. Porque daí, conforme o Todos trabalho, os né? parentes vieram aí, mas era E há também a poucas parte pessoas, né? monetária, tudo Cada um vai criando sua vida e vamos se afastando, é difícil, né? Quase 100, parece que 120 pessoas que tinha. Imagina. É, mas porque é difícil, né? Aqui da 4 cidade, filhos, a gente e eu sempre conhecida, dizia, lá eu vou da andar de redondeza, Havaiana, todos os vizinhos tinham Mas filho. meus filhos vão estudar. Né? E olha, todos eles formados, né? O carro era só, tinha que ficar na garagem. Era só para... Porque não tinha dinheiro para estar Só pra gastando emergência, gasolina, né? né? O resto era tudo a pé, mas era tão bom, né? Com certeza. Agora faz falta de não Agora. dirigir. Mas, Tudo no tempo certo, né? Nós estamos já no finalzinho, então, dona Zilma, seu Rude, qual que é a mensagem que vocês deixam para os nossos seguidores, para quem está acompanhando de casa esse podcast? Uma mensagem, né? Um segredo, talvez, de tanta longevidade de casamento, de vida, né? E assim, de força de vontade que vocês têm, esse carinho, esse entusiasmo, essa atenção que vocês têm um com o outro, né? eu acho assim, que antes do casamento tem que ter um conhecimento. É assim, tipo um teste. Porque depois, quando tem um conhecimento, é mais fácil de vocês contornar as coisas, né? Assim, a união, assim, a gente junto, é tão bom. É muito bom quando a gente está junto, porque é o café da manhã, eu preparo tudo, até ponho até tudo na xícara, né? Eu digo, mas é tão bom, né? Almoço é melhor do que fazer almoço só para um, né? Com certeza. né? Um companheiro para a vida, né? É para tudo, né? Vamos lá e vamos aqui, vamos lá, né? É uma coisa muito não é fácil, companheirismo. sabe? Uma coisa que eu estranho daquele tempo, como eu falei para vocês, você namorava, achava uma para namorar, você tinha que pedir para o pai dela, você podia conversar, né? Agora, hoje em dia, essa bagunça que a gente vê aí, que coisa de louco não tem, fica até doente, viu? Eu não... Não, mas eu acho que tem que ter esse conhecimento para um conhecer o outro, né? Conhecemos, ficamos 2 anos namorandinho, assim, de cartinha para lá e para cá, e foi tudo 2 anos, daí já casamos e pronto. Tá. E agora, hoje em dia, Que conselho que você dá para os jovens de hoje em dia, então? Não, mas como eu dizia assim, eu tinha que se conhecer bem e esse conhecimento. organizar. Vamos dizer, nós vamos fazer uma família assim, né? Montar direitinho, saber o que quer. A única coisa é isso, né? Antes,
Na base do respeito, da O confiança. respeito, tudo É o aí, respeito, coisa, Não né? desistir na primeira dificuldade, né? Ah, não. Ah, não. É muita E as coisa. dificuldades vêm, né? Com certeza. Mas a fé e a esperança, que aquilo vai passar, né? E o passa, amor, né? O né? amor também, Diz que a né? esperança é a última que morre, né? É, uma coisa assim que também eu quero contar para vocês é a diferença de religião, né? Porque eu toda a vida fui muito católica. Gostava, para mim era um prazer de ir na igreja, a vida inteira. E aí a gente não tinha muito conhecimento, né? E o Rude era luterano e aquelas coisas muito, meio fechadinho, que não tinha assim muita... Hoje em dia já está mais, assim, Mais aberto. aberto, né? Não tinha liberdade porque naquele tempo ou você era católico ou luterano. Você entrava na igreja católica, a turma ficava olhando para você, né, marcando. Eu sempre o senhor Henrique foi o primeiro que me quis massacrar, né? E daí apareceu tanto ele não deixava, desde a escola já ele me perseguiu. Não, mas é assim, eu peguei esse tempo de dar aula. Na aula, ele Então, dava aula um não, dia na escola, dava e ele aula de me mandava catecismo, sair né? da sala, né? Mas não era para Você dar... não pode ficar aqui dentro. Não, né? quem não era católico, inclusive os evangélicos, não permitiam que os filhos assistissem aula. Mas deixa eu terminar de contar. Não Daí, permitiam. Eu lembro até quando o Papa teve uma exposição no salão lá do Manuel Pedro, meu filho não pode ir lá. Olha só. Cantar o hino nacional também não pode. a Adventista no sábado não ia para aula. Não pode mesmo. Sabe? Cantar o hino nacional, prastear a bandeira, isso aí não pode. E fora outras coisas, né? Então, do Rude aconteceu a mesma coisa, que quem não era católico, porque daí a aula de catecismo era só o catolicismo. Depois veio uma religião assim mais abrangente, cristianismo, né? Esse eu peguei para dar aula. Daí não fazia seleção, você dessa religião, dessa, sabe? Eu já peguei a professora mesmo que dava aula, né? Mas tinha aquela parte antes que não podia assistir a aula de religião, que era fechada, né? E, por exemplo, eu católica e ele luterano. Eu não vou abandonar todos os meus princípios e você também não. Nós vamos juntos continuar a nossa vida. Eu vou com você, hoje, se eu não levá-lo, ele não vai. E você vai comigo. Você vai comigo. Tanto é que a gente pertenceu ao movimento de irmãos. Nossa, que período delicioso aquele, sabe? Das reuniões, de trabalhar lá em Curitiba, tudo. Sempre junto comigo. Agora ele vai, fica no carro, diz que eu sou fica escutando rádio. Não adianta, velho surdo assim mesmo, tá louco. Mas a maturidade em um entendeu o outro, não, né? o negócio é o seguinte, eu contar. Olha, por exemplo, eu recebo a capelinha a vida inteira. Faço novena de Natal. Agora, com a pandemia, até parei, mas eu estou com muita vontade de continuar. Daquela de muita gente, de reunir os vizinhos, sabe? E, todavia, ele é presente. Nunca disse, eu não quero a santinha aqui em casa, né? Não quero que faça a novena de Natal. Então, união, né? Ruim já dizia que Dona Zilma, deixa eu contar um segredo para a senhora. Meu pai acaba de comentar aqui no podcast que a Dona Zilma foi minha professora, o nome do Dr. Manuel Pedro. A senhora foi professora do meu pai, Dona Zilma. Tô velha já. Tô velho, Vou agora ter que, tá vendo? vou ter que agora investigar para ver como que era o meu pai na escola, se tudo que ele cobrava ele fazia. Não, eu vou contar. Aquele tempo as crianças eram muito boas. Eu até quando ia trabalhar, eu trabalhei só um período. Eu esquecia da minha vida. Porque a gente era pedagoga, era tudo. Né? Levava aquela pilha de caderno para corrigir em casa, tudo. E os alunos eram muito bons. Então, de 40 alunos, tinha sempre uns 3 que não queriam nada com nada. Agora, diz que agora inverteu a coisa. Não sei se é verdade. Diz que agora é diferente, né?
Eu disse, mas foi um trabalho assim que eu tive, que eu me sentia feliz, entende? E é gratificante quando você vê a criança evoluindo e aprendendo com o que você está ensinando, né? Não, e agora a gente... No baile lá, no casamento, fui lá pedir pro camarada tocar uma Autógrafo. musiquinha, tá tocando aquela... Quero uma musiquinha bem agarradinha, né? E tava o fotógrafo Marcelo ali, né? Zarucho. Daí eu não conhecia, e ele ficou achando gozado de eu falar, pedir uma... Eu disse, eu só fiz sinal para ele, toca o nome dele. Ele já entendeu lá, dali a pouco ele tocou umas modinhas. E aí o Marcelo disse, conversando com ele, você sabe que a dona Zilma foi minha professora. A gente Digo, fica você emocionada, tá né? bem, Foi um... Mas como eu queria contar só um pouquinho da coisa, história, né? Daí, de religião, os irmãos não, nada. Quando, de repente, o Aramis Gulinski e a Suzana quiseram que nós fôssemos para o movimento de irmãos. Eu disse, não posso, o senhor não me topa, agora você vai lá. Ele, não, vai, você vai. Foi lá em Curitiba, falou com o Dom Pedro Fedalto, contou essa situação toda. Dom Pedro Fedalto fez uma cartinha para o Monsenhor, que nós podíamos fazer o movimento de irmãos. O bicho já mudou. Já mudou tomar a Santa Ceia, tudo. Daí tudo, né, ficou de acordo. E um dia apareceu são lá do São Bento, uma família muito pobre de São Bento, que vivia lá em casa. E ela tem a mania de ver uma criancinha chorando, leva para casa e dá mamada, tudo. Levou, né, para batizar. O Monsenhor não batiza. Fomos lá no sanatório, o Padre Salomão. Padre Salomão, não, tem que batizar a criança, né? Tudo bem. Depois veio outro, da mesma família, pedir para batizar. E o Salomão tinha ido embora. Eu disse para cima, agora é com o Monsenhor, vamos lá. Foi lá bem na porta, entrada a pia batismal, ele estava ali, conversamos, falou com ele, bem. Digo, Monsenhor, me conta uma coisa. A Bíblia católica é diferente da Bíblia luterana? Ele disse, por quê? Eu digo, porque na igreja luterana diz, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Lá diz, é para... Ele olhou, então traga que eu batizo. O bicho é assim. Meu Deus, quanta história, né? Ué, Dá não, vontade você- de ficar a noite inteira Não, aqui eu tô dizendo, escutando as histórias. Mas Muito o bom. que é, não é, eu digo, assim, esse compartilhamento de igreja é tão bom. Sim. O dela, outra, quando nós casamos, ela, católica, nós fizemos um pacto ecumênico, entre nós dois. Você vai casar, ela casou na luterana, e nós vamos continuar junto, você lá e eu aqui, né? Então, aí. Dá tudo certo. Não, e aquela história, eu vou com você, inclusive eu acho muito bom que o pastor agora ele vai receber o título de cidadão honorário dia 30, né? Aqui da Lapa, porque ele é lá do Rio Grande do Sul, né? Porque ele atende muitas pessoas, independente de que seja luterano. E ele sabe que eu não sou luterana, que eu frequento. Ele sabe. E ele me dá todo apoio. Então, daí eles dizem, lá na igreja católica, né, dona Zilma? É assim, né? Então, tá bom. Deus é um só, né? Mas só que eu já fui criada assim, graças a Deus também, fui criada assim mais elevada, para tolerar, não sei se porque era cidade maior, sabe, mais tolerância com todo mundo. Sim, na verdade a senhora sempre foi à frente de tudo, né? Não, à frente, vamos dizer, independente de ser da cor, do que é a pessoa, né? Isso é bom. Viver bem com todo mundo, né? Sim.
E é que nem você falou ali, é importante compartilhar a história da igreja, mas é a história de vocês. É muito nossa bonito história. de ouvir a história de vocês. Todas essas histórias que vocês contaram. É muito bonito ver esse amor que existe, esse companheirismo Graças a que Deus, existe entre graças a vocês. Deus, graças a Deus. Que, olha, estão todos unidos, tudo, mas chega uma hora que estamos só nós dois, né? É tão bom. Falando do pastor, a volta e meia, o pastor pergunta uma coisa do católico, né? E ela provocou ele. Disse, por que na igreja luterana não tem lava-pés? Na quinta-feira santa. Pôs ele na parede. Daí um dia ele veio e disse, pois eu estive vendo a coisa, estudando com ela. Assim a dona Zilma já me falou uma coisa, né? E eu fui, agora na luterana nós vamos fazer o lava-pés. Olha só. Pois é, fraternidade, né? E Esse daí- é o Vai sentido. mudando também. Mas sabe, ele convidou o povo luterano para ir lavar o pé, não apareceu ninguém no culto. Mas antes disso eu tive mal mesmo e voltei e fiquei bom. Eu disse, pastor, vai fazer o lava-pé? Eu quero lavar o pé da turma, de tudo que vem. Ele disse, pelo amor de Deus, coisa de... E gostou da ideia. Eu digo, já que eu sarei e estou de volta aqui junto, eu quero lavar o pé se o senhor deixar. Né? Chegamos no culto lá, ele disse para levar uma baciazinha, um sabãozinho para lavar o pé, né? Sentei num banquinho, lavei os pés dos que estavam ali. Deu 9 pessoas, né? Lavei o pé de cada um. Agora, quando me encontram, diz, muito obrigado, seu o lava-pé que você fez para nós. Agora, ano que vem, quem sabe a igreja esteja lotada. Pois é, mas os luteranos era para levar uma bacia para cada casal lavar o pé Não, do marido. Era Não, com um fraternização. lavar um amigo do outro, né? Trocar. Mas eu não sabia que ia ter isso, eu pedi para ele que eu queria lavar o pé da turma. Daí eu vou lavar o pé do pastor. Ele, não, como que não? Eu disse para ele, Jesus Cristo lavou o pé dos discípulos. E eu lavei o pé de poucas pessoas. E eu quero lavar o seu pé. Não, porque não é... Digo, porque o senhor é um discípulo de Deus, né? Daí, então, soltou os pezão para lavar. Então, a gente fica contente com essas coisas, Sim, né, que com acontecem. certeza. Aí, Mas é isso aí. Se deixar, nós vamos vai uma noite. foi ela que mexeu com o pastor, né? Veja quanta evolução, né? Sim, Mas é tão bom. com certeza. Daí ele disse assim, quando ele vai fazer 10 anos que ele está aqui na Lapa, né? Eu soube que a senhora chegou até a fazer culto aqui, eu digo, quando não tinha pastor aí, me pegavam no laço ali, e eu com a sabedoria que eu tenho. O pior é que eu não gosto de falar, né? Não, mas a gente daí vai estudar, né? Com certeza. Aprenda. Tudo É, bem. Então, vocês que mandam. Então é isso aí, seu Rude, dona Zilma. Nós queremos agradecer muito por vocês terem saído do conforto da casa de vocês numa noite chuvosa Não, para mas estar não. aqui com nós, contando E a vocês, história a de gente vocês. agradece a paciência de aguentar os velhos aí lá. É muito conhecimento que vocês trazem pra gente, é conhecimento. Eu acredito que a gente com a inspiração. idade vai ter todo dia de aprender. Com certeza. Todo Exatamente. dia. Eu estava pensando, nossa, a gente não é nada. Quanta coisa que você nunca viu na vida e daí vê aquele dia, né? Exatamente. É É conhecimento, é uma inspiração de vida pra mim, pra Jana, pra Com quantas certeza. pessoas, né? E eu acho que assim é um exemplo que a gente deve seguir. E, como eu falei, de companheirismo, de um amor, assim, é incrível. Eu agradeço de verdade por vocês terem participado e contado um pouquinho, né? Um pouquinho, uma partezinha da história de vocês. Com certeza tem muito mais histórias. Eu acho que até pra fazer um segundo episódio com eles, pra Um contar livro, mais... quem sabe? Aham. É muita história de Não, vida se pra for contar. contar tudo, é um livro dessa loucura. É pra criar uma série de livros. Mas que bom, e parabéns por vocês terem Sim, formado muito essa obrigado, família né? maravilhosa, por vocês serem um Mas casal graças a Deus, né? maravilhoso. Nós Graças a ficamos Deus. muito obrigado por vocês terem essa confiança na gente aí, né? Que bom. É Nós incrível. agradecemos. Então é isso aí, mais uma História Sem Filtros.
Queremos agradecer vocês que estão nos acompanhando e informar que segunda-feira que vem, às 19 horas, nós temos uma convidada também muito especial, que é a Eveline. A Eveline tem uma história fantástica. Ela inovou na Lapa, na moda íntima. Inovou na pandemia, então ela tem uma história bem legal para contar. Então esperamos vocês na próxima segunda-feira no podcast A Vida Sem Filtros. Muito obrigada, dona Zilma. Muito obrigada, seu Nós que agradecemos. Carol. Muito obrigada. A todos vocês, né? É isso, gente. Mas isso até. foi transmitido para o legendário? Não.